Os dados mais recentes do Espírito Santo mostram que 6 idosos sofrem maus tratos por dia aqui no estado, levando em conta os números de 2023. Entre eles, abandono, agressão e ameaça. E olha, minha gente, na maioria dos casos, os agressores são filhos ou familiares ou então pessoas que conhecem as vítimas, como o caso dessa idosa que nós acabamos de contar. Quando a gente fala de dados nacionais, esses números são mais atualizados, viu? Só nos primeiros meses de 2024 foram registradas mais de 42 mil denúncias de violência contra pessoas de 60 anos ou mais. Isso na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, um número bem maior do que os do mesmo período de 2023, com 33 mil registros. Isso mostra que nós estamos falhando, sim, quando o assunto é proteção dos nossos idosos, falhando como sociedade e também do ponto de vista do poder público em relação à segurança. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo a psicóloga Sátina Pimenta e o advogado Rafael Vasconcelos. Muito boa tarde para vocês, obrigado pela participação. Boa tarde. Rafael, o que pode explicar esse aumento no número de denúncias de crimes contra os idosos no Brasil? Essa repercussão, ela se dá principalmente pelo direito de acesso à informação. Os idosos estão cada vez mais recorrendo aos mecanismos de proteção aos direitos deles e também com a facilidade tecnológica que muitos deles, apesar de terem dificuldade, se assessoram de netos ou de outras pessoas para poder facilitar, né, nas denúncias, né? Obviamente que os canais de proteção das pessoas idosas, eles estão sendo mais difundidos. É o caso, por exemplo, do Disque 100, que é muito utilizado pela pessoa idosa para poder levar esse tipo de denúncia. Obviamente que a população idosa, ela cresce anualmente, considerando que a expectativa de sobrevida do brasileiro, ela alcança aí certamente patamares a nível mundial, haja vista que os idosos têm aumentado a cada ano, considerando que as pessoas têm vivido aqui no Brasil muito mais do que viviam há 10, 20 anos atrás. Ainda assim, você acredita que esses dados são passíveis de subnotificação? Com certeza, nos países subdesenvolvidos, essa subnotificação ela é majorada. Existem pesquisas em que países desenvolvidos a notificação ela é maior, sim. Considerando que em locais em que as pessoas têm menos acesso a meios tecnológicos e até mesmo a celular ou até mesmo a ligações, é difícil das pessoas recorrerem a essas denúncias. Nas cidades maiores, existem mais mecanismos e até mesmo as pessoas têm mais informação para poder fazer valer os seus direitos. Sátina, essa subnotificação também vem daquela violência que às vezes o próprio idoso não reconhece como violência. Até porque a maioria dos casos vem de dentro da própria casa, da própria família. Isso é uma realidade. Quando a gente faz um levantamento sobre os dados do idoso, raramente o idoso sofre uma violência por terceiros. Quando é por terceiro, é uma questão a situação que faz o ladrão, sabe? Então, o idoso está ali, ele é mais fácil eu roubar do que o Rafael, o grandão aqui, né? E tudo mais. Então, eu vou naquele idoso, entendeu? Agora, na maioria das vezes, a gente está falando sobre pessoas de dentro de casa. E aí, essa subnotificação, ela vai acontecer porque há uma relação entre esses sujeitos, uma relação de afeto, uma relação de dependência, uma relação até mesmo de cuidado, que é simbiótico. Um cuidou de um, o outro vai... né, que vai fazer esse movimento. A gente fez uma vez um artigo científico analisando alguns idosos aqui do Asilo de Vitória. E aí a gente conversou com eles, era um grupo de direita, e a gente conversou com eles falando que eles poderiam estar denunciando os seus filhos por abandono. E a maioria falou que não denunciaria, mesmo sabendo que teriam direito a. Por quê? Porque há um vínculo. Né? Então, às vezes, eles até sabem os direitos que possuem e veem que aquilo dali é um tipo de violência, de negligência, porém, para defender os seus pares, para defender os seus filhos, para defender os seus parentes, eles acabam não denunciando. Você que está em casa assistindo a gente, já foi desrespeitado ou desrespeitada como pessoa idosa? Pela sua família, ou por amigos, ou por pessoas que você não conhece, mas já aconteceu alguma situação constrangedora em torno disso? Fala no Zap,
999 42 24 78. Olha, a Maricilda Borges já comenta aqui nas nossas redes sociais, ela disse assim: nós idosos sofremos de todas as maneiras. Ninguém mais tem respeito por nós. Parece que as pessoas novas nunca vão ser idosos. É muito triste. E aí a gente vê, né, que esses idosos, Sátina, falam, percebem esse desrespeito que vem acontecendo, mas você acha que também estão mais empoderados para denunciar? Claro, quando é da família é muito delicado, mas em outras situações? Então, vamos fazer um movimento aqui que eu acho que é muito importante. Concordo plenamente em questão de acesso à informação e tudo mais, mas fatores que são influenciadores da violência contra o idoso é a questão do gênero, é a questão da escolaridade, a questão da relação financeira que ele possui. Então, tem diversos fatores que vão influenciar. Então, terão idosos que não vão fazer a denúncia porque não sabem o que é um Disque 100, porque não tem acesso a um telefone, porque, entende? Então, a gente tem outras questões que vão facilitar ou até mesmo possibilitar de forma mais tranquila que aquela violência ocorra dentro daquele lar, entendeu? Perfeito. Olha, por telefone, eu vou conversar agora com um homem que, por segurança, não vai se identificar, mas ele conta que, por 15 anos, a mãe dele foi vítima de agressão. Quem era esse agressor? Um dos irmãos dessa família. Essa senhora, inclusive, tinha mais de 10 boletins de ocorrência contra esse filho agressor. Há 60 dias, ela morreu sem nunca ter visto a justiça ser feita para impedir essa violência. Olá, muito boa tarde, meu amigo. Eu queria que você me contasse como que você descobriu que a sua mãe era vítima de violência. Minha mãe, eu chegava em casa, ela sempre estava triste, estava moada, e aí eu comecei a desconfiar. Aí um amigo meu, que mora de frente, falou assim, ó, o seu irmão tá batendo na sua mãe. Aí eu peguei e falei assim, poxa, batendo nela, como é que ela não fala nada comigo? Como eu morava próximo, eu trabalhava muito, ficava viajando, então eu não conseguia saber. Como ele falou comigo, eu comecei a observar. Até no dia que ele se revelou, e aí pegou ela e bateu nela um dia lá que machucou ela e eu vi. Eu entrei na hora e peguei ele, quebrei o pau nele. Chamei a justiça, chamei a polícia foi e prendeu ele naquele momento, fomos para a delegacia. Eu fiz todo o processo dentro da lei, fiz um boletim de ocorrência, fiz corpo de delito, fiz tudo. Isso não adiantou, porque ele foi solto. O que acontece? Das penúltimas vezes, ele pegou uma porta de alumínio, quebrou a porta de alumínio da casa e bateu nela com aquelas peças de alumínio. Ele pegou uma televisão de 50 polegadas, quebrou na cabeça dela. O meu sobrinho foi testemunha, e como ela quebrou o braço, nós levamos ela para o hospital. A polícia foi lá, fez o corpo de delito dentro do hospital, tem todo o processo e não aconteceu nada com ele. Eu tenho 10 boletins de ocorrência contra ameaça de morte, que ele já me ameaçou de morte. Ele já me deu facãozada, mas Deus me deu o livramento, que não aconteceu nada comigo. Infelizmente, a minha mãe, há 60 dias, que ela vinha apanhando dele há muito tempo, ela deu infecção de rins, infecção de urina, e nenhum medicamento conseguiu sarar. Nós levamos elas para Minas Gerais, para a casa da minha irmã, para ela fazer um tratamento melhor. Só que nesse tratamento lá, ela parou não conseguia mais o remédio fazer efeito, só foi piorando, daqui a pouco ela não quis mais comer. Quando falava no nome dele, ela ficava sufocada, até que foi um dia que minha irmã falou comigo, você vem ver a nossa mãe porque ela está se entregando. Porque quando fala o nome do outro aqui, ela só falta entrar em desespero. Não quer ver ele, mas que ela quer te ver. Eu fui ver ela, quando eu voltei de Minas Gerais, no outro dia eles ligaram para mim e falaram, sua mãe faleceu. E eu fiz todo o processo dentro da lei para mim não me prejudicar, porque eu poderia muito bem fazer a justiça com minhas próprias mãos.
Mas eu larguei para lá, fui procurar o meu direito, que é de cidadão, e até hoje não tive uma resposta das autoridades do Espírito Santo sobre esse processo. Já que o doutor está aí, eu queria fazer uma pergunta para ele. Diga. Como minha mãe morreu, eu queria saber que esse processo vai continuar, porque eu quero ver ele na cadeia. Ele não está preso. Não está preso. Eu quero ver que ele vai ter que pagar por isso, porque é uma coisa que dói de mim até hoje. Ou o processo vai acabar, como ele está dentro de tudo que é dela lá, ninguém pode chegar perto nem nada, nem para ver uma roupa dela que ficou lá. A gente evita de ir lá porque para não ter problema, para a gente não entrar em atrito e fazer alguma coisa com ele ou ele fazer com a gente. A gente sempre procura a justiça, mas infelizmente a justiça do Espírito Santo está deixando a desejar. Porque eu fui chamado no fórum, eu fui chamado da Defensoria Pública e até hoje ninguém me deu a resposta. Bem, Rafael, quando a gente vê um caso como esse, ela tinha vários boletins de ocorrência contra esse filho e ainda assim chegou na pior das hipóteses, que é a morte dessa mulher. O que explica esse processo? Existe a possibilidade de responsabilização estatal também. Obviamente que, se houver comprovação de reiteradas notificações e ausência de atuação estatal, a família pode se valer, né, de seu direito e de cobrar ao Estado pelo ato omissivo por parte dele. Essa repercussão, ela traz características de responsabilização criminal e de responsabilização civil também. Então, toda essa repercussão, a família, coletando todas as informações e verificando e contratando um advogado, a família pode buscar os seus direitos. Isso também vale com relação a esse irmão. A gente não sabe se existe algum transtorno, né, psiquiátrico ou até mesmo uma dependência química por parte deste ente, né, desse familiar que foi narrado. Então, tudo isso tem que ser investigado para que essa responsabilização seja adequadamente apurada pelo judiciário. Mas sim, a família pode buscar e fazer valer os seus direitos, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Porque há sensação de impunidade. Sim, a sensação de impunidade ela é absoluta num caso desse, né? Considerando, inclusive, que ele menciona que já existem provas evidentes, né? Foi feito o exame de corpo de delito e tudo. Então, isso pode sim ser objeto de discussão, inclusive na possibilidade de retirar essa pessoa de dentro de casa, considerando que ela traz perigo não só para os familiares, mas também para toda a sociedade. Óbvio, né? Meu amigo, obrigado pela sua participação, por compartilhar esse fato que aconteceu na sua família. De minha parte, os meus sentimentos a todos vocês. É uma dor que não dá para mensurar. E continue correndo atrás da justiça pelos meios legais. Tá certo, meu amigo? Muito obrigado pela sua participação. Sati, tá ok, obrigado. Nós estamos falando aqui de extremos, né? Casos extremos. Porém, a violência, a agressão, ela se apresenta de diversas maneiras. E, às vezes, aquela briga, aquele puxão de cabelo, aquele grito pode ser o início de algo muito pior. A gente fala muito na psicologia que existe um ciclo de violência. E, na verdade, assim, é raro uma violência física não ser precedida de uma violência psicológica e tudo mais. Quando a gente fala de idoso, a gente tem algumas violências que vêm primeiro do que a violência física. A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência financeira. Normalmente, a violência física se dá quando aquele idoso ele já não consegue mais arcar com os desejos daquele filho, daquele sobrinho, daquele sujeito que está ali usurpando dele. Aí a violência física vem. Não vem direto, não. Até porque se você bate no objeto que te alimenta, tira o seu objeto, né? Então, para que ele vai fazer isso? Então, o cara que sabe o que está fazendo, ele vai violentar psicologicamente, ele vai violentar moralmente, ele vai tomar o patrimônio, ele vai fazer tudo isso para depois chegar num ponto de uma violência física. Então, a gente tem que ficar de olho, principalmente a rede de assistência. Nunca deixar, eu sempre falo isso, idoso não pode ser cuidado por uma pessoa só.
Toda família tem que cuidar de idoso. Primeiro, porque é responsabilidade de todo mundo. Ponto. Primeiro isso. Não é não é o mais velho, é a responsabilidade da família toda cuidar desse idoso, assim como ele cuidou da família toda antes de ficar idoso. Então, todo mundo tem que observar o que está acontecendo dentro daquele processo. Por exemplo, nesse caso que ele traz, ele fala, minha mãe ouvia o nome do meu irmão e entrava em desespero. Se você vê, os idosos, eles começam, quando eles são agredidos, em qualquer uma dessas agressões que eu estou te falando, até nas agressões institucionais, que a gente tem que lembrar que elas também existem, eles param de comer, eles evitam tomar a medicação, eles não querem ver os seus agressores. Então, eles já demonstram alguns comportamentos que a gente precisa ficar de olho e tentar entender o que está acontecendo. Temos várias participações de telespectadores indignados com esses casos que nós estamos mostrando. Fala no zap 99942-2478. Olha só, a Jana Oliveira, ela disse que, infelizmente, os idosos muitas vezes ficam à mercê dos filhos, parentes que às vezes maltratam ao invés de cuidar. A Márcia Salles Bezerra diz que só age quando tem denúncia. Você não vê uma patrulha para fazer visitas nos bairros, na casa dos idosos. E por isso que nós estamos aqui reforçando a questão da denúncia mesmo, por mais que difícil que seja. Rafael, ela falou sobre patrulha, a gente também diz na questão da violência contra a mulher, da Lei Maria da Penha. Para os idosos, existe um estatuto que tipifica esses tipos de crimes? Sim, o Estatuto do Idoso é o principal mecanismo, né, que traz de forma objetiva para a população idosa todos os seus direitos e a forma de se valer desses direitos. Tanto o Estatuto do Idoso quanto o Código Civil e a Constituição Federal trazem dispositivos, trazem artigos que defendem a população idosa de uma forma direta. Essa violência, que foi muito bem narrada, ela pode ser física, ela pode ser psicológica e ela pode ser patrimonial contra o idoso. Então, se a violência ela é física, ela é psicológica ou ela é patrimonial, ela pode se dar por ação ou por ausência de ação. Então, seria uma omissão por parte de um familiar ou por parte da pessoa que cuida do idoso, sendo ela por meio das pessoas que estão próximas ou até mesmo de alguma instituição em que aquele idoso está internado ou sob os cuidados. As famílias que têm mais condições, elas podem implantar mecanismos de maior proteção e vigia do idoso. Existem famílias que instalam, por exemplo, câmeras de monitoramento na residência dos idosos para buscar um melhor acesso da forma em que aquele idoso está sendo cuidado pelos profissionais de saúde ou até mesmo pelas pessoas que estão ali fazendo o cuidado diário delas. Mas a legislação, ela traz mecanismos de proteção do idoso, mas, ao mesmo tempo, a família precisa de estar a cada dia vigiando esses sinais. Foram muito bem colocados os sinais aqui, que esses sinais eles demonstram a existência de alguma questão que está trazendo dificuldade para o idoso. E muitas vezes aqueles idosos que possuem incapacidade psiquiátrica, que já estão acometidas de Alzheimer ou qualquer doença que traga qualquer redução da capacidade cognitiva dela, elas precisam de atenção redobrada por parte da família, considerando que essas pessoas têm dificuldade de expressar o que realmente sente, o que realmente se passa com ela. Então, essa atenção ela precisa ser redobrada pela família, porque se a família deixar de tomar a devida cautela, ela também pode ser responsabilizada pelo Estado, considerando que o Ministério Público é a instituição de defesa e atenção principal dos idosos, de todas as pessoas que têm hipossuficiência, que têm pouca capacidade de proteção. Olha, agora nós vamos mostrar um flagrante impressionante. Mostramos, inclusive, na semana passada, outro caso revoltante de violência contra o idoso. Acompanhe comigo. Isso aconteceu em São Paulo. Olha só, as imagens mostram um homem passando por volta de um idoso. Ele volta e começa a discutir com esse senhor, que é violentamente empurrado e cai no chão. O idoso tem 85 anos, gente. Ele chega a se levantar, vai atrás do agressor, tenta reagir, mas ele leva uma rasteira e cai de novo, bate a cabeça no chão. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor Hans disse à polícia que passava pelo local quando sentiu um olhar de discriminação por parte do senhor. Então, ele decidiu voltar e tirar satisfação, mas esse idoso tem problemas auditivos. Ele não ouviu e aí acabou sendo agredido. Quer dizer,
Nossa, é um absurdo, né? A gente narrar e ver essas imagens para poder saber o quão intolerantes são as pessoas. E é pior ainda quando a gente vê quanto criança, quanto idoso, quanto uma pessoa que viveu, cuidou, amou e agora busca essa reparação, esse cuidado, esse carinho mesmo, né? E nesse caso aí, não foi de nenhum familiar, né? Você vê aí, Sátina, que a intolerância também está no meio das ruas contra a pessoa idosa, contra os mais vulneráveis. É isso mesmo. Foi o que a gente vem conversando aqui no Fala, né? Quando a gente tem um grupo que, justamente esses grupos de hipossuficientes, que eles são mais fáceis de violentar. Literalmente é isso, eles são mais fáceis. É mais fácil eu abusar de uma mulher e de uma criança do que de um homem. É mais fácil eu agredir uma criança e um idoso do que um homem e uma mulher. Então, os agressores, as pessoas que têm esta lógica da agressividade, eles acabam utilizando objetos que são mais fáceis de serem violentados. Então, o idoso ele acaba entrando dentro desse métier também. Perfeito. Rapidamente, Rafael, tem várias perguntas chegando para a gente aqui no Fala no Zap. A Márcia de Santana fez uma que me chamou a atenção. Existe algum tipo de fiscalização, por exemplo, um idoso que vai buscar um atendimento numa unidade de saúde, que precisa dessa recepção para fazer uma denúncia? Existe algum tipo de projeto similar em relação a isso? Então, existe já essa previsão no Estatuto do Idoso e existem os meios de denúncia por parte do idoso. Tanto na delegacia própria, as cidades maiores detêm essa delegacia de proteção ao direito do idoso e os lugares menores, toda a delegacia de polícia civil ela pode ser acionada para denunciar qualquer ato contra o idoso. Mas nessa hipótese, que seria uma questão institucional, as corregedorias que fiscalizam todas as formas de prestação de serviço público. Então, eventualmente, se houver qualquer ato de prejuízo por ato de omissão, né, ou até mesmo por algum distrato com relação ao idoso, a corregedoria também pode ser acionada, além do Ministério Público e das entidades de defesa do idoso. Olha, devemos cobrar mais políticas públicas de proteção ao idoso. Já é para ontem isso. E o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, qualquer um pode fazer essa denúncia anonimamente para proteger o idoso. A pessoa que cuidou da gente a vida toda, né? Posso dar uma indicação? É muito importante vocês... Lógico, existem os CRAS, tá? E os CREAS, que fazem parte da assistência social, onde o idoso ele pode ser cadastrado e aí a gente vai ter visitas domiciliares constantes a esse idoso, facilitando a observação de alguma violência, tá?